Antes de entender o que era a vida, eu aprendi o que era a perda. Shadow of the Colossus não foi só o primeiro jogo que eu zerei, mas sim foi o primeiro jogo que me fez parar de jogar e ficar ali apenas encarando a tela, sentindo uma culpa inexplicável. Um garoto solitário, um cavalo, uma espada e uma promessa praticamente impossível: reviver quem já partiu. Tudo isso em um mundo vazio. Mas por trás de todo esse silêncio, existia a vida. Não há cidades, não há pessoas, não há risos, gritos ou conversa. O mundo de Shadow of the Colossus é um lugar em luto. E esse luto não é só do Wander, é do próprio mundo. As ruínas, os templos esquecidos, os campos abertos, não são nada mais, nada menos do que monumentos a um passado morto. Desertos escaldantes, lagos serenos, cavernas escuras. Cada arena tem um espírito próprio, uma alma própria, um suspiro único, como se cada colosso fosse guardião de um fragmento de vida esquecido. Enquanto você passa por esses locais repletos de mistério, e esse silêncio, ele fala, ele grita, ele te questiona. Por que você está aqui? O jogo não te guia, pelo contrário, ele te abandona. Não por descaso, muito pelo contrário, por confiança. Porque às vezes, só no abandono, a gente escuta o que a alma sussurra. Atravessar a ponte para a Terra Proibida é como cruzar um limiar. Não há corte, só o som das ferraduras ecoando no abismo. Então, o mundo se abre, mas ele não te convida. Ele te encara. Você cavalga por campos vastos demais e sente: o mundo realmente não foi feito para você. Ele existia antes de você e vai continuar existindo depois. Bazaran não tá te esperando. Ele só está lá dormindo. Você o acorda. O avião não te ataca. Ele só fica sobrevoando, até que se defende de você. Quando cada colosso é derrotado e cai, você não tem nenhuma celebração, nenhum parabéns. O jogo não celebra, não comemora em nada. Ele só deixa você assistir. A cena daquela montanha desabando, daquele ser perdendo o brilho. Afinal, você não é o herói dessa terra. Você é a tragédia dela. A cada colosso, Wander se aproxima de algo, mas, ao mesmo tempo, ele se afasta de si mesmo. Seus traços viram sombra, os olhos perdem a humanidade, a pele escurece, a coluna se curva, o corpo inteiro dele se curva. Mas a obsessão dele, ela só cresce. Como se cada vitória também fosse uma derrota. Dormin não te engana, em momento algum. Pelo contrário, ele sempre cumpre a sua parte do acordo. Mas você sabia muito bem o preço. Dormin não obriga você, ele apenas concede o que você deseja. Sempre que você derrota um colosso, não existe glória. Não existe uma comemoração, um parabéns. Nada na sua tela diz que você fez algo certo, ou que você ganhou alguma coisa. Você só escuta o som daquela carne mítica se quebrando, daquela montanha desabando, daquele ser morrendo. Você não ganha experiência. Pelo contrário, você perde inocência. Quando o Falanx se despenca do céu, a poeira cobre tudo. Você não vê sangue. Você vê consequência. A cada colosso morto, a garganta aperta mais. O amargo cresce. Você começa a se perguntar: quem eu sou para decidir que eles devem cair? E o mundo te lembra. Cada corpo que você deixou vai continuar ali, como um altar derrubado. Um lembrete da desgraça que você trouxe para essa terra. Assim que você derrotou 15 colossos, você parte em direção ao último. Por mais que esteja com aquele amargo na garganta, você sente que está próximo de realizar o desejo final.
Você sente que tá próximo de realizar o objetivo final, mas o mundo te cobra. O mundo tira algo de você. Afinal, você tirou algo do mundo. Agro, sua única companheira. Não existe nenhum diálogo, não existe despedida. A única coisa que você consegue fazer é observar, escutar o som da sua querida égua batendo na água. Depois disso, só resta o silêncio. E aí sim você percebe. A pior solidão não é quando todos partem. É quando até quem te ama não consegue mais te seguir. Desde o início, uma voz ecoa pelo templo. Dorme. Não é uma voz gentil, nem cruel. Ela é apenas inevitável. Cada palavra dele é ao mesmo tempo um aviso e uma promessa. Isso é muito bem representado pela dualidade da voz. Você consegue perceber o tom masculino e o tom feminino. Ambos conversam com você ao mesmo tempo. Um te deixa alerta, o outro te cobiça. Dorme não é nem herói, nem vilão. Ele é apenas a essência desse mundo, um deus fragmentado. Ao mesmo tempo em que você restaura ele, você também se despedaça. Dorme não te convence, ele apenas oferece. Porque talvez a pior tentação seja aquela que a gente já queira aceitar. No fim, Shadow of the Colossus não é sobre salvar alguém. É sobre quem você se tornou tentando salvar alguém. No fim de tudo, apenas sobra o silêncio e você. Mais ninguém. Mais nada. E você fica com apenas uma pergunta na cabeça. Valeu a pena? Creio que assim como eu, quando você terminou de jogar Shadow of the Colossus, você correu atrás para saber o que tinha acontecido. Que tinha alguma coisa a mais, se você não entendeu. E você provavelmente se deparou com a mesma coisa que eu me deparei quando eu zerei e fui procurar na internet quando eu era ainda uma criança. Eu encontrei um monte de teoria aleatória, foto de uns colossos aleatórios, teoria do Blackbird, mas a única coisa que realmente tinha base, que dava pra acreditar, era sobre Ico. Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian. 3 jogos, 3 histórias sobre vínculo, perda e sacrifício. Em Ico, um menino com chifres foge do sacrifício. Em Shadow, um garoto se oferece como sacrifício. E em The Last Guardian, uma criança aprende que para proteger aquilo que ela mais ama, às vezes ela precisa soltar. São capítulos da mesma ferida, fragmentos de um mesmo lamento. Ueda acreditava que os jogos não dizem, pelo contrário, eles te fazem sentir. Quando você remove explicações, recompensas, um HUD gritando na sua cara o que você fez, você deixa espaço para as nossas verdades internas. Shadow não é um jogo que você apenas joga, é um jogo que você carrega consigo mesmo. No final de tudo, creio que você ficou com a mesma pergunta que eu fiquei. Quantos colossos eu derrubei para manter de pé o que eu amo? E eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Valeu a pena? Para mim, Shadow of the Colossus não é sobre matar 16 colossos. É sobre o peso que vem depois que todos eles caem. Talvez a pergunta que deveria ficar no final do jogo, para todos, não é se o Wander salvou a Mono, mas se no fim, alguém salvou o Wander. E sobre a vida que continua existindo, mesmo onde a gente achava que só existia silêncio. Shadow of the Colossus, pra mim, sempre foi muito mais do que um jogo. Provavelmente a melhor base pra eu formar o meu caráter de opinião pro mundo de jogos. Também, provavelmente, o maior culpado pra esse meu hobby barra vício que eu adquiri e me faz procrastinar muito. Eu não acho que teria um assunto melhor pra eu começar um projeto que eu pretendo colocar tanto carinho e amor quanto esse canal. E provavelmente a coisa que eu mais tenho apego na minha vida, tirando pessoas, é claro, seria esse jogo. Ele tá comigo desde que eu nasci. A gente tem a mesma idade, mas foi o primeiro jogo que eu toquei pra jogar de verdade. Eu lembro até hoje da minha irmã me chamando pra jogar um jogo que ela gostou, mas que ela tinha medo de eu ter medo. Aí a gente jogou, ligou o play, rodou de primeira, coisa rara. No Play 2 original, tá? Quando eu vi o primeiro Colosso, o Valos, falei, caralho!
muito da hora. Quando chegou no Gaius, eu fiquei com um medinho. Eu lembro de ter ficado com frio na barriga. Mas foi muito divertido. Até que eu cheguei no avião. Quando eu cheguei no avião, eu não senti medo. Eu fiquei fascinado naquele colosso. Era muito lindo. A paisagem, a música. Me marcou tanto como criança. Quando eu cheguei no Hydros, eu lembro que eu fiquei com medo real. Parei de jogar. Fiquei uns dias sem jogar porque o Hydros me deu medo. Eu era criança, eu tinha 5 anos, sei lá. Essas são memórias bem fortes pra mim. Mesmo que tenham sido muitos anos atrás, eu lembro perfeitamente do cheiro, do que tava na sala naquele dia, do que eu almocei, quanto tempo eu fiquei pra matar um colosso e tudo mais. Também lembro que a primeira vez que eu zerei Shadow of the Colossus, eu chorei. Não sei se foi uma criança sendo boba e chorando por causa que o personagem que ela se sentia com apego, que era o Wander, virou um bebê e foda-se. Ou se foi tipo de realmente ver uma obra de arte acontecendo nos meus olhos. Eu pretendo fazer mais vídeos de várias coisas, não só de Shadow of the Colossus, não obrigatoriamente sendo de jogos, nessa pegada, realmente falando mais na parte conceitual, filosófica das coisas. Acho que não tinha um jeito melhor de estrear essa ideia, esse projeto que não fosse com o jogo que mais impactou a minha vida e o jogo que eu mais tenho carinho. E é isso. Eu queria agradecer por terem assistido até o final. Muito obrigado mesmo. Espero que tenham gostado. Eu aceito sugestões, não tenho problema nenhum com isso. Também críticas aceito. E é isso. Muito obrigado, viu?